Ótimo. Pessoal, Édipo é uma figura muito falada, muito usada na psicanálise, inclusive foi um dos primeiros mitos ou figura que o Freud usou para simbolizar algum transtorno ou transtornos que acontecem nas pessoas. O Édipo, vamos falar um pouquinho, vou começar a falar um pouquinho sobre o que apresenta-se o complexo de Édipo, quais são os sintomas, e nós vamos falar também, na verdade, do complexo de Édipo, a história de Édipo, né? Um pouco da história de Édipo. Na verdade, esse complexo de Édipo é uma coisa que se desenvolve nessas fases que eu falei na aula passada, que é o desenvolvimento psicossexual da criança, do sexo masculino, que se caracteriza quando esta começa a sentir uma forte atração pela figura materna. E ela passa a ver o pai, a figura paterna, como um rival. Prestar atenção que é uma fase em que a criança desenvolve uma atração mais forte pela mãe e uma aversão pelo pai. Ele vê o pai como um rival, alguém que está competindo o amor da mãe. Isso acontece hoje, em fase adulta, filhos que acham que o pai é rival dele, eles disputam o amor e a atenção da mãe. Isso é uma coisa muito comum aí no seio familiar, na convivência familiar. Então, o complexo de Édipo pertence ao processo que forma a sexualidade infantil. E o conceito desenvolvido pelo Freud, que era um neurologista, né, o criador da psicanálise, o complexo de Édipo surge durante a chamada fase fálica. É ali já na terceira fase, quando a criança começa a desenvolver a sexualidade, tá? Onde sucede a fase oral e a fase anal, de acordo com a psicanálise de Freud. Então, é a terceira fase onde a criança já está desenvolvendo uma certa sexualidade, né? E vamos ver um pouquinho sobre o Édipo. Na verdade, é muito criticado essa postura de Freud, muitas linhas aí da psicologia, até a religiosa. A religiosa é que mais condena Freud. Freud fala muito sobre sexualidade, inventou uma história de um rapaz lá que se apaixonou pela mãe, onde já se viu. Mas quem não conhece a história, né, fala para os cotovelos. Na verdade, o Édipo, ele se originou de uma mitologia, de uma ficção. Freud usou essa ficção para demonstrar como é a doença de Parkinson, como é a doença de Alzheimer, como é cada doença tem um nome científico, e o nome científico dessa patologia, que é essa questão da sexualidade, ele usa Édipo, né, como uma figura, não é? É um sintoma que você tem, eu tenho, tivemos na infância, naquelas fases que nós tivemos psicossexuais e até na idade adulta, o Édipo, o complexo do Édipo ainda está ali. Então, o Édipo, é interessante que o Édipo era uma criança, a história diz que o pai jogou ele num penhasco, ele quebrou os pés, e aí ele cresceu, ele volta para a convivência ali com a sociedade, e ele encontra uma mulher chamada Jocasta. E ele casa com Jocasta e mata o marido da Jocasta. Ninguém sabe que a Jocasta, ele não sabia que a Jocasta era a mãe dele e que ele havia matado o pai dele. Olha que coisa esquisita, né? E aí, um dia ele foi conversar com um oráculo, que era uma esfinge, uma figura mitológica, e a esfinge, então, o oráculo revela para ele: você casou com sua mãe e matou seu pai. Ele ficou tão decepcionado com aquilo, foi chamado de a tragédia de Édipo, quando ele ficou sabendo que a mulher que ele casou era a mãe dele. Outra coisa, ele tinha, na verdade, só dar entrada para alguém. Ele tinha, na verdade, já 5 filhos com essa mulher. O que ele fez? Ele ficou tão decepcionado que ele mesmo ele vazou os olhos dele
e ficou cego assim, para punir aquilo que ele tinha feito. Onde já se viu, casei com a minha mãe e matei meu próprio pai. Mas era o ódio que ele ficou ali, não foi tanto pela. Ele ficou com sentimento de culpa por essa situação. E quem escreveu essa peça foi o Sófocles, lá no ano 427, né? E interessante que o Édipo, então, conta a história, o rei conta a história, o Sófocles, né? Sófocles, conta a história que o Édipo assassinou seu pai e casou com a própria mãe, tendo 4 filhos com ela, ambos, no entanto, não sabiam que eram mãe e filho. Quando descobriram através do oráculo, Jocasta, mãe de Édipo, se suicidou, olha só. E o rapaz, como punição por não ter sido capaz de reconhecer a própria mãe, furou os 2 olhos e ficou cego. Alguém me perguntou assim: essa história é verdadeira, professor? Não é, não, irmãos, mas vocês vão entender que é uma ficção da mitologia grega que o Freud usou para poder é, apresentar alguns sintomas, alguns complexos que existem em todos nós, né? Então, de acordo com a psicanálise, o complexo de Édipo surge entre 3 e 5 os primeiros anos da vida da criança. E a partir da relação que Freud faz com a lenda grega, nesta fase desenvolve-se um desejo incestuoso da criança pela mãe. Quem que não. Eu sei que muita gente vai dizer, não concordo com isso. Não, mas tem criança que extrapola, né, naquela parte onde desenvolve um amor por mãe, assim, fora do normal, fora do comum. Então, o Freud fala do desejo incestuoso da criança pela mãe, e, ao mesmo tempo, ele cria um conflito, uma relação de conflito com o pai. Você já sofreu isso na sua família? Fez mãe, aí alguém presenciou o marido, o esposo, o pai, reclamar que a mãe protegia muito o filho, que o filho protegia, mas ciúmes do pai com o próprio filho, né, com a mãe. Então, esse é o sentimento, é o complexo que se desenvolve nessa fase de formação da criança. Então, esse conflito acaba o filho disputando o amor da mãe com o pai. E alguns dos sintomas do complexo de Édipo incluem o ciúme que o menino sente da mãe, quando está num convívio mais íntimo com o marido, por exemplo. Então, aquele filho que quer a atenção da mãe mais do que a mãe dá para o marido. Eu já me vi em várias em conciliação em mediação e conciliação de vários conflitos familiares, onde o pai reclamava que a mãe dava muita atenção ao filho, e o filho dava atenção, o filho manifestava um amor pela mãe e via o pai como um inimigo, né? O pai é um inimigo feroz ali, e ele também. é, do, do- a rivalidade entre o pai e o filho pelo amor da mãe. Só um minutinho para eu. Vamos ver aqui onde estamos. Muito bem. Então, o complexo de Édipo, de acordo com Freud, a superação do complexo de Édipo é essencial para que a criança perceba a representatividade do pai na relação, assim como a estruturação da personalidade individual do menino. O menino tem que saber que ele é filho, né? E o pai é o esposo. Então não tem rivalidade, ninguém está disputando uma mulher, não são 2 homens disputando uma mulher. Mas é que o filho acha que a mãe é dele, o marido também, a mulher é dele, aí fica lá brigando o filho com o pai por uma questão de disputa pela atenção, pelo amor, pela afeição, né? Então isso acontece muito. Então, de acordo com Freud, todo ser humano deve sua origem a um pai e a uma mãe, não tendo como escapar dessa triangulação que constitui o centro do conflito humano. Essa triangulação perpassa por toda a vida do sujeito, sendo esse acontecimento que definirá a estrutura psíquica do indivíduo. Então, quando a criança passa pela fase oral e anal e vai para essa fase
onde esse complexo de Édipo se manifesta, e aí fica a disputa, olha aí uma imagem, né? A disputa da afeição da mãe para com o filho e do marido para com a esposa. E aí a causa, muitos filhos veem isso como uma rivalidade. E caso não haja uma correta resolução desse complexo de Édipo, esse pode acarretar algumas consequências no comportamento do futuro adulto, como dependência exagerada do sexo oposto, da mulher, né? Dependência exagerada, submissão ou opressão. Então, se isso não for, se a criança não passar por essa fase e desenvolver ali saudável essa fase, se ela manifestar muito isso em relação ao genitor, ao pai, ela vai crescer ali muito. Quantos filhos são dependentes da mãe até hoje? Dependentes. Filhos muito dependentes, né? Em todos os aspectos, emocional, é, e outros aspectos. Por quê? Porque não consegue cortar o cordão umbilical, não consegue se desvencilhar. E isso causa certos ciúmes. Já vi vários conflitos, ciúmes nos pais, porque o filho está muito ainda apegado à carência de afeto e atenção da mãe. Então, esse conceito, gente, é universal na psicanálise. E esse despertar de sentimento, presta atenção no que eu estou falando, tá? Esse despertar de sentimentos de amor, de ódio, direcionado para aqueles que lhes são mais próximos, os pais. Então, no complexo de Édipo, ocorre quando a criança está atravessando a fase fálica. Ou seja, quando descobre que, ao atingir 3 anos de idade, passa a ser alvo de várias proibições que para ele eram desconhecidas. E nesse momento a criança não pode mais fazer o que bem entende. Aí a família e a sociedade começam a impor regras, limites e padrões. Então é a fase fálica. A criança começa a perceber que ali não existe mais aquela liberdade de fazer o que ela podia, que ela achava que podia fazer. Então, nesse sentido, quando a criança percebe que está nesse momento da vida e conhece a distinção entre ela e os seus genitores, bom, agora eu sou filho, esse aí é o pai, né? Então, ela ingressa em uma das fases mais importantes de sua vida, tendo em vista que ela definirá seu comportamento na idade adulta, principalmente referente à sua esfera sexual. Gente, tratei de um caso, um casal, e foi muito difícil conciliar aquele conflito, porque o filho já estava no terceiro casamento, muito dependente da mãe, e o pai reclamava para mim, né, que não estava mais aguentando aquele relacionamento, porque parece que a mãe, desde o ventre, nunca conseguiu cortar o cordão umbilical, só cortou o cordão umbilical falando de parto, mas depois esse cordão umbilical emocional não conseguiu cortar. E ele reclamava para mim que ele não aguentava mais, e era uma situação muito delicada. Então, é porque lá na fase fálica não foi saudável essa fase. Nessa fase houve um interromper, uma abrupta interrupção de algo que não foi de acordo com o que tinha que ser. A criança não teve aquele momento em dizer, olha, o teu papel aqui, você é filho, e o papel do fulano é pai, e você vai ter que respeitar isso. A mãe não deu esse limite para o filho e acabou estragando o filho, e hoje o filho na fase adulta está aí com sérios problemas, inclusive no casamento. E essa parte aí eu vou falar mais adiante, que muitos filhos têm problemas no relacionamento com a esposa por causa disso, porque ainda mantém aquele amor pela mãe. Há poucos dias eu fui atender um colega de trabalho, está numa fase de divórcio, e ele diz assim: acabou meu casamento porque a minha esposa depende psicopatologicamente da mãe e dos filhos, não é só de mãe não, viu? E ele não consegue se desvencilhar daquilo. Uma situação delicada em que o casamento acaba porque esse complexo de Édipo ainda está ali. A mãe, a mulher, a esposa não consegue se desvencilhar da mãe e dos filhos e assim por diante. Então, no menino, o complexo de Édipo se desenvolve através de um investimento objetal para com a mãe, que é dirigido primeiramente para o seio materno,
que é um modelo, né, analítico, e o espelho objetal, quer dizer, objeto. A sua relação com o pai é de identificação. Esses dois relacionamentos não têm longa duração, pois logo os desejos incestuosos do menino pela mãe se tornam mais intensos e o pai passa a ser visto como um obstáculo a eles. E disso se origina o complexo de Édipo. Vocês entenderam o que é complexo de Édipo? É aquele amor direcionado à genitora, né? E o pai acaba ficando como rival ali, e aí gera um conflito entre os dois. Então, logo a identificação com o pai carrega-se de hostilidade e o desejo de livrar-se dele, como foi o Édipo, né? De livrar-se dele, que predomina, bem como a ideia de ocupar o seu lugar junto à mãe. Então, a ambivalência inerente a essa identificação, desde o início, se manifesta dominando a relação do filho com o pai. E do lado das meninas é com o pai, mas assim, é a Electra, né? A síndrome da Electra. Depois eu vou falar sobre isso. Então, o complexo de Édipo positivo do menino se caracteriza por uma atitude ambivalente em relação ao pai e por uma relação objetal afetuosa com a mãe. Quando a criança entende qual é o papel dele ali, tá? Quando ele entende qual é o papel dele ali, o pai, ele, aí dá tudo certo. Mas quando ele não entende que o papel dele ali é filho, a mãe, e o pai são figuras que ele precisa distinguir. Ele precisa entender que ele não está disputando a atenção dele, né, da mãe com o pai e assim por diante. Então, o complexo de Édipo se manifesta dessa forma. É, o complexo de Édipo é um termo basicamente usado para descrever os sentimentos de um menino à sua mãe, a atração pela mãe, e ao seu pai, a repulsa. Será que eu estou falando coisa estranha ou isso acontece? Você acha que acontece, Marlise? Isso é muito comum, né? É muito comum, não é? Você, na sua experiência com família aí, você deve ter visto muito isso. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí, tá? Tá sem áudio aí, sem áudio. Solta o áudio aí, vamos lá. É você que tem que. Tá sem áudio. Sem áudio ainda. Vamos lá. Vai tentando aí. A hora que você conseguir, você fala. Tá sem áudio. Então, existe muito. Aí, os outros alunos também podem falar. Existe. Você já viu alguma coisa ali na sua. Pode falar, Marlise, agora você conseguiu. Consegui, consegui. Então, inclusive, eu atendi um rapaz, um homem já separado, tudo, que ainda era apaixonado pela mãe. Ele Uhum. dizia assim que ele sempre foi muito chegada com a mãe e não com o pai, e que a mãe era linda e que a mãe era maravilhosa, e as coisas não davam certo na vida dele, em relacionamentos, em namoros, no casamento, nada, porque ele era completamente apaixonado pela mãe. Olha aí. Então, acontece, né? Bastante. Alguém já viu isso aí? Já aconteceu na sua família ou você presenciou em outra família alguma coisa semelhante? Pode falar. Então, vocês entenderam que o complexo de Édipo é aquela atração, aquela paixão pela mãe e o pai como um rival para o filho, e aí ficam os dois disputando o afeto da mãe, né? A criança que antes se confundia com a própria mãe durante a gestação, depois na fase de amamentação e nos primeiros meses de vida, a criança começa a se diferenciar da mãe, mas continua tendo uma mãe um grande foco de atenção. Gradativamente, a criança sente que a mãe lhe diminui a atenção e percebe a existência do pai como uma suposta causa. E pronto, o meu pai é o responsável porque minha mãe reduziu a atenção. Ah, a senhora agora não dá atenção para mim, é só para o pai, né? Pois é, ele é meu esposo, né? Ou vice-versa, a esposa, né? Eu vou falar das meninas também. Então, essa atração do filho, como a Marlise falou aí, que acaba lá no casamento refletindo na vida adulta, lá nos relacionamentos com outras pessoas, que acaba não dando certo, né? Então, existem outras perguntas, né, em relação ao complexo de Édipo,
é muito interessante a gente analisar o seguinte, que em todas as culturas o incesto é um tabu, porque é tão forte o apego do menino pela mãe, seria razoável pensar que o pai pode ser visto por esse menino como seu rival, que está lhe roubando a mãe. O filho está roubando o pai está roubando a mãe do filho, né? Então a mãe é minha. Já viu aquelas brigas de criança? Quando o pai fala uma coisa, a mãe é minha mãe. Então, Freud toma o mito de Édipo como alegoria, gente, entendam isso, como alegoria para propor um complexo de Édipo que se trata do desejo do menino pela mãe, tá? A rivalidade com o pai e os custos sociais, que é o superego, de quando a interdição do incesto não é respeitada, mesmo quem rejeite o complexo de Édipo terá que propor uma teoria psicológica sobre como a mente se forma na idade infantil e quais as influências das funções materna e paterna nisso. Então, eu não concordo com esse complexo de Édipo, não tem nada a ver. Tá, então me dê um nome para esse fenômeno psíquico que acontece na vida da criança. Então, vamos denominar, vamos dar outro nome a isso aí. O Freud achou melhor que na mitologia grega, o complexo de Édipo, a ficção, a história de Édipo é semelhante a síndromes e sintomas que a criança tem nessas fases e nesses sintomas aí na fase adulta, né? Que afetam os comportamentos e os relacionamentos. Então, vamos ver as características do complexo de Édipo. Vai cair aí, falta 4 minutos, aí vocês vão entrar pelo mesmo link, tá? Todos os seres humanos devem a sua origem ao pai e uma mãe. Então, para Freud, não haverá assim, não haveria como escapar dessa triangulação aí, né? Filho, mãe e pai, o bebê, mãe e pai. É um triângulo, como a família começa assim, que constitui, aí está o centro do conflito humano. Freud diz que é nessa triangulação, bebê, pai e mãe, que está a origem dos conflitos. E essa triangulação define a estrutura psíquica do sujeito. E ela não está presente apenas na infância do sujeito, mas acompanha a vida toda. Está vendo porque às vezes a gente não entende por que certas situações acontecem no casamento, no relacionamento marido e mulher, e no relacionamento com os filhos. Certas coisas que acontecem ali, certos fenômenos que acontecem ali, a pessoa não sabe explicar o que é aquilo. Por que está acontecendo aquilo? Então, aquilo ali é uma síndrome que se manifestou ali naquela fase da latência, naquela fase em que a criança está se desenvolvendo e acaba, então, trazendo esses sintomas e esses comportamentos que vão atrapalhando a vida da pessoa. Então, o complexo de Édipo é um conceito universal para compreender, né, que a compreensão sobre o que é psicanálise, um conceito que fala sobre sentimentos, como o amor e o ódio, que estão direcionados a quem mais estão próximos de nós. Então, nossos pais. E também uma teoria sobre a maturidade psíquica. Então, um sujeito só se torna psiquicamente autônomo quando supera a infantilização da fase de dependência de seus pais. Olha que sério isso. Eu só sou autônomo e independente quando eu superei aquela infantilização, né, de dependência dos pais. Então, tá aí o que nós estamos falando. Estamos tocando no cerne da ferida, né? Adultos infantis, ainda infantis, que ainda depende do pai e da mãe. Eu demorei a cortar esse cordão umbilical, não foi fácil, não. A mãe teve que ficar doente, o pai morreu, aí depois que a mãe ficou doente, o pai morreu, pronto. Aí agora eu sozinho tenho que dar conta de amadurecer e tocar minha vida para frente. Então, essa dependência dos pais e essa infantilização que torna a pessoa ainda escravo, né? De um apego à mãe ou pai. Então, é na fase fálica que Freud fala que se manifesta esse complexo de Édipo, que começa a trazer a criança várias proibições. Então, até então, era desconhecida dele. E quando a criança começa a perceber que a sociedade lhe impõe regras, limites, costumes, a criança já não pode mais fazer o que quer. Então, aí o seu inconsciente, né, o seu id, não pode ser plenamente atendido e a sua liberdade começa a ser cerceada.
e a função de uma vida social mais complexas, como os novos agentes. Eu uso muito aquele personagem que morreu, né? Minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa. Então a mãe deixa fazer tudo e o filho cresce mimado porque a mãe deixa fazer tudo, né? Então é o complexo de Édipo. Vai cair aí, tá bom, pessoal? E nós vamos então renovar. Então, é a fase fálica aonde se manifesta o complexo de Édipo na criança, e aí ela começa, então, a entender que existem limites. E quando você não dá esses limites, ela fica lá na fase adulta. Quantas pessoas